E aí, galera, interrompendo Atos, eu tive uma grande decepção com um dos líderes que eu sempre indiquei. Eu acho que você está na sua instituição e ali tem o seu pastor e ele está sempre pregando, né? Geralmente é o pastor responsável que sempre prega e a liderança também tem a mesma mentalidade dele. E isso não é ruim, apesar de eu não achar o ideal, mas não é ruim. Mas é bom que você siga algumas referências cristãs, líderes, para você ouvir e aprender de formas diferentes outras coisas e ter outras visões e criar em você também um senso crítico, né? Então eu tenho algumas referências e eu sempre indiquei algumas pessoas e entre elas é um pastor com siglas iniciais, eu não posso falar, senão daqui a pouco ele me processa, né? NB, N de navio, B de bola. A igreja dele é do Rio de Janeiro e é uma batista. Apesar de eu ser fã dos batistas, mas depois do que eu vou falar aqui, seria muito bom que a Assembleia Batista conversasse com esse pastor. Esse vídeo foi feito há 5 anos atrás, então pode ser que ele tenha se arrependido do que ele disse. Pode ser que ele tenha mudado de entendimento. De 5 anos para cá, o quanto que eu mudei de entendimento. Demais, né? Então ele deve ter mudado também. Mas eu vou pegar esse vídeo dele 5 anos atrás para ele servir de mau exemplo pra gente. Ele disse algumas coisas durante 4 minutos. Quem não dizima não deveria estar na igreja dele. Então quem não dizima não deveria estar aqui. Você usa o Antigo Testamento para dizer que não é certo dizimar, mas usa a expressão "o Senhor é meu pastor" que está no Antigo Testamento. Ele chamou as pessoas de ingratas que estavam lá e não dizimavam. Ele falou que essas pessoas não deveriam nem estar sentadas no banco da igreja, não deveriam estar nem em pé no templo e não deveriam estar no terreno. E não deveriam também estar assistindo o culto pela internet, porque isso tudo é pago pelos fiéis e essa pessoa ela não contribui. Então ele disse assim que essas pessoas são desonestas, mau caráter e se não dizima não pode participar. Porque essas pessoas são ladras, porque não dão dízimo. E essas pessoas não são convertidas, porque não deu dízimo. E essas pessoas não são homens no sentido de palavra, de macho. Ele usou essa expressão, não são machos. São pessoas que até gostariam de dar, mas não conseguem. E termina com um slogan assim: nossa igreja além das 4 paredes. Eu falo sobre isso com propriedade, de experiência e de quem está fazendo alguma coisa agora em relação à generosidade, tá? Ninguém pode me acusar de falta de generosidade até agora, até hoje, graças a Deus. Amanhã pode ser que eu vire um egoísta de novo. Então tem gente que crê em dízimo e dá na igreja. Tem gente que crê em dízimo e não dá na igreja. Dá em cesta básica, dá em ajuda humanitária. Tem gente que crê em oferta, não crê em dízimo, mas crê em oferta e dá na igreja. E tem gente que crê em oferta, não crê em dízimo e não dá na igreja. A igreja, instituição, ela precisa de recurso. Ela precisa pagar suas contas, ela precisa, igual esse pastor falou aqui, comprar os bancos deles, né, para eles sentarem, comprar o templo, pagar o pastor, o salário do pastor. Precisa, porque as pessoas precisam ter uma referência de Deus aqui na Terra. E é muito mais fácil que elas tenham como referência a instituição, a igreja, que está em um local que é vizinho dela, que ela passa na frente de carro, então ela tem a oportunidade de parar ali e ouvir a voz de Deus. E espero que esteja sendo assim.
Mas se esse discurso do pastor, é um discurso da Idade Média. É assim, compre o seu banco na igreja. Se você não comprou, então você está fora. Você não tem que estar aqui dentro. Não, foi literalmente isso que ele disse. Foi eu que disse isso. Eu não tô interpretando as palavras dele. Eu estou só parafraseando o que ele disse. E as pessoas que estavam visitando a igreja naquele culto? Se eu fosse um visitante naquele culto, querendo aceitar Jesus, e querendo me converter, e querendo me arrepender dos meus pecados, eu nunca mais voltaria na sua igreja. Nunca mais. Aí ele diz assim, são vocês que tentam dizimar, vocês gostariam de dizimar, mas não conseguem. Acusando as pessoas. Então eu digo o seguinte, se ela não consegue, ela quer, a gente não tem que ter misericórdia com ela? A sua igreja não é misericórdia com ela se ela quer e não consegue? As igrejas e os pastores não devem exigir nada das ovelhas. Nada. Porque todos somos infiéis. Todos somos infiéis. Pastor de verdade não dá para receber. Não dá nada para receber em troca, retorno. Muito menos a igreja tem que pensar assim, que está dando para receber. Pastores têm que aprender que existem ovelhas ingratas, mas elas vão continuar sendo ovelhas. E elas vão continuar sendo do aprisco de Deus. A gratidão é com você e com a sua igreja, então? É apenas com você e com a sua igreja. Você não sabe se ela é grata a Deus, então a sua igreja não vai aceitá-la, né? Pastor frustrado porque não sabe lidar com a questão da ovelha que não dá retorno. Aí fica frustradinho, fica dodói, porque frequenta aqui e não ajuda. Ovelha não tem que dar retorno para você, não fique esperando isso. Ela vai precisar da sua ajuda, você vai ter que ajudar, a sua igreja vai ter que ajudar. E não é por causa disso que ela vai dar dízimo na sua igreja e que ela vai dar retorno no trabalho dela, no serviço dela, que ela vai gastar tempo na sua igreja porque você ajudou ela. Mentalidade medíocre, anticristã. Esses dias uma família veio me falar assim, saiu de uma igreja, e aí o pastor dessa igreja foi lá na casa deles e falou assim, poxa, a gente sempre ajudou vocês com cesta básica, pagando conta, agora vocês saem. A ovelha é livre. Nós que somos líderes é que temos compromisso com ela. Ela não tem nenhum compromisso com a gente, não. E ela é ingrata mesmo. Ela não participa mesmo. Ele disse assim que a pessoa que não dá dízimo na igreja dele é ladrão e que não houve conversão. Então o dízimo converte. Então faz o seguinte, gente, vamos resolver o problema? Vai na igreja dele e dá dízimo na igreja dele. Aí você se converte. É um requisito, então, para conversão, né? Um requisito para conversão é dizimar. Igreja deve acolher a todos, até os ingratos. Até os ingratos. Sua igreja não tem amor. Você quer o dinheiro das pessoas. 10% é um requisito para as pessoas sentarem no banco da sua igreja. Você vende o banco da sua igreja. Quer um conselho? Fecha a porta da sua igreja tirana, mas não faça isso que você fez. Não faça isso que você fez. Ou então você reduz a sua igreja apenas aos fiéis. Aí sabe o que vai acontecer? Não vai ter ninguém lá porque ninguém é fiel. Pode ser fiel à sua instituição, mas a Deus não. Ninguém é fiel a Deus, todo mundo é infiel. A única coisa que a gente pode ser fiel a Deus é falar assim, eu pego meu coração, porque o resto... Você tá tão duro assim, tão endividado para fazer isso. Puxa, a igreja é grande, é rica.
Aí ele fala que essas pessoas são desonestas e mau caráter. Eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendi a não exigir nada em troca das pessoas. Nada. E você tem que fazer várias vezes. E pedem ajuda e você faz várias vezes. Não exija nada em troca. Senão você vai ficar aí todo dodói porque estão sendo ingratos e não estão retornando para você aquilo que você deu. Não exijo nada. Nem participação. Muito menos dinheiro. Ele diz que o Deus dessas pessoas é Mamon. E o seu qual que é? Quem que tá precisando de dinheiro? Você que tá apelando aí, fazendo esse apelo ridículo. Aí fala que... Falou assim, né? Seja homem, seja macho. Se você não ajuda, também não fica aqui. Vai embora. Aí eu vou falar pra você. Tem 2 exemplos de pessoas aqui, ó, que eu grifei aqui. São pessoas até não bem vistas no meio evangélico, tá? Mas nesse sentido aqui eles são exemplos. Zé Bruno e Ed René. Esses são machos, esses são homens. Sabe por quê? Na igreja deles, o Zé Bruno mesmo fala, ninguém aqui é obrigado a dar nada. E quando ele tirou o dízimo da igreja dele, de ficar pedindo, todas as pessoas ao redor dele, a maioria disse assim, a gente vai fechar a porta. E ele falou que feche. Que feche. Se essas pessoas vão dar, porque elas amam esse lugar, então elas vão dar. Porque se elas não estão nem aí para esse lugar, elas não precisam dar. E a gente vai fechar, mas a gente não vai pedir. E o Ed René é a mesma coisa. Tirou o dízimo lá do papel, lá da igreja dele, da contribuição, e dá quem quer. Aí os diáconos dele falaram, vai cair a arrecadação. Dane-se se cair a arrecadação. Se a gente tiver que mudar para um prédio menor, se a gente tiver que pregar lá no Ibirapuera, lá na praça, eu não vou apelar, eu não vou pedir. Você com essas palavras, pastor, está ensinando a sua igreja a ser anticristã. Você está sendo chantagista, sem misericórdia, charlatão, cobrador de indulgência, vendedor de cadeira. Vendedor de cadeira. Você insultou as pessoas. Vou falar por que você insultou as pessoas. Porque existem pessoas com problemas financeiros. E elas são assim, praticamente a vida toda. E a gente não sabe nem se Deus vai curá-las. Elas são ruins em finanças. Tem muita gente assim. E elas vivem endividadas. Aí você acha que elas devem dar dízimo? Por quê? Não, porque se elas derem, Deus vai dar mais para elas. A sua mentalidade eu sei que não é essa, de Antigo Testamento. Eu conheço você. Então, peraí, a pessoa com problema de endividamento. Você já sabe que se ela der, Deus não vai dar mais para elas. Então, o problema delas é de endividamento. E aí você está cobrando o dízimo dela para ela ficar mais endividada ainda. É isso? Você não está tendo misericórdia do problema dela. Você não quer tratar o problema dela. Só está dizendo para ela que ela está sendo ingrata, que ela tem que dar dízimo ali. É isso? Que ela não está sendo macho, que ela não está sendo homem. Uma pessoa, uma família com problema de dívida. Sabe o que você devia fazer? Juntar o dízimo, em vez de pagar o seu salário, você dá o seu salário para ela. Porque ela está com problema de dívida. E ela precisa sim de uma bênção de Deus, de uma libertação. Mas não é dizimando na sua igreja que vai acontecer isso. Vamos dizer assim, que a sua vozinha, pesado, né? Que ela é uma crente, uma crentaça mesmo, daquelas de oração, joelho no chão, fiel a Deus, humilde, sincera, íntegra, aquela pessoa que você quer ficar do lado, quer abraçar, que você não quer sair da casa dela, que você quer tomar café lá, linda, maravilhosa, fofa. E ela vive de um salário mínimo.
O que eu duvido, né? Porque se você está fazendo isso na sua igreja, ninguém da sua família passa por isso. Eu tenho certeza. Ninguém da sua família vive com salário mínimo. Ninguém. Senão você não falaria isso na sua igreja. Charlatão. Mas vamos dizer que ela viva com um salário mínimo. E ela tem que pagar aluguel. Ela tem que pagar a conta de luz, de água. Ela tem que comprar gás, que agora é R$100. Você falaria isso para ela, pastor? Você falaria que ela é ingrata de não dar os 10%? Você acha que ela tem condições de dar os 10%? Tem que fazer prova do Senhor. Escambau. Então volta no Antigo Testamento, então, e começa a cumprir lei. E começa a barganhar com Deus. Eu sou bonzinho, o Senhor me dá. Eu dou, o Senhor me dá. Eu não dou, o Senhor tira. Você não tem esse pensamento. Eu sei porque você não tem esse pensamento. Sabe por que você não tem esse pensamento? Porque no Missão Integral, você participou do Missão Integral com essas pessoas aqui, Ed René, Zé Bruno, entre outros, e a Missão Integral é acusada de ser o extremo do que você está fazendo, de ser socialista, de ser comunista. E olha o que você está fazendo. Por que você participou da Missão Integral? Então, quem não deveria estar na sua igreja porque não dizima, muito menos você está na Missão Integral. Ninguém da sua família vive no salário mínimo, não. Ninguém. Aí acaba o vídeo falando assim, igreja fora das 4 paredes. Pelo amor de Deus, não leve a sua igreja para fora das 4 paredes. Não leve. Não faça isso com a humanidade. Não faça isso com o Brasil. Não faça isso com os cristãos. O seu vídeo no YouTube é uma vergonha. É uma vergonha. Ninguém merece ouvir isso. Eu sei que eu tô fazendo a mesma coisa. Não gosto de pessoas assim, sabe? Sinceramente, eu não gosto das pessoas que... não precisa falar mal também de Edir Macedo, de Malafaia, não precisa falar mal deles. Porque já é um negócio assim muito aberto, a mentalidade deles, o que eles pregam, né? Mas você não. Você não, você... Dá pra ver no teor das suas mensagens o que aconteceu. O que aconteceu? Eu espero sinceramente que, como foi há 5 anos atrás, não é assim agora. Se você acredita na sua instituição, seja generoso com ela, naquilo que você pode. Porque ela precisa ficar de porta aberta. Mas você que é líder na sua instituição, não faça esse apelo ridículo que você fez. Esse apelo infantil. Esse apelo de cobrança de indulgência. Faça isso não. Duro, né? Tá bom, gente. Acabou.